Em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 17, é dito que é chegada a hora, isso mesmo, do juízo de Deus, começando pela sua própria casa. Se assim acontece, qual será o fim do ímpio, daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? As duas faces do juízo de Deus, dois aspectos do juízo de Deus. Existe o juízo de Deus, que é definido pela sua própria ira sobre o mundo todo, o mundo incrédulo. Tecnicamente, esse juízo já existe, ele já está sendo imposto, essa ira. Nós encontramos algumas passagens na Bíblia, tanto nos evangelhos como nas cartas de Paulo, Deus falando dessa ira sobre os homens. E também aos romanos, Deus vai falar que entregou os homens a um tipo de sentimento perverso, como uma forma de juízo. Jesus disse que aquele que não crê nele já está julgado. Teoricamente, portanto, existe um julgamento sobre os homens em geral, os homens ímpios, mas esse juízo será executado durante o período da grande tribulação para aqueles que estiverem vivos e os que estão partindo sem Cristo. Hebreus 9, 27 diz que segue-se o juízo do trono branco, o juízo final. Mas aqui em Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus, está começando. Isso significa dizer que o juízo que começa pela casa de Deus diz respeito a situações diante das quais Deus pune o seu povo, com o objetivo de tornar o seu povo mais experiente, mais habilitado, mais maduro. Ou seja, o juízo de Deus para o seu povo, que começa pela sua casa, é o juízo para fins de correção, para fins de educação, de ensinamento, de instrução. É o juízo moral, para tornar o homem melhor moralmente falando. Já o juízo que se dá sobre os ímpios, hoje, é o juízo no qual o ímpio vai viver uma vida cada vez mais escravizada, vai estar fazendo uma péssima semeadura e ao mesmo tempo vai estar colhendo, vai estar vivendo uma situação de bola de neve, plantando e colhendo, e seu estado espiritual se agravando cada vez mais. E se ele não se converter, vivendo esse estado de juízo de Deus sobre si, de ira de Deus sobre si, ele será vítima do juízo final, e ali não haverá mais escapatória. Então são duas faces: o juízo de Deus para fins de correção e para fins de condenação no caso dos ímpios. Os ímpios recebem um juízo a partir dessa sentença condenatória. Por quê? Porque os ímpios rejeitam Jesus. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Disse Jesus: do pecado porque não crê em mim. O homem não crê em Jesus. E quem não crê será condenado. E Jesus diz: já está condenado. Já está debaixo de maldição, de juízo, da ira divina. Em contrapartida, aqueles que creem, a ira que havia sobre eles foi aplacada através do sacrifício de Jesus. Jesus morre e, através do seu sacrifício, a ira de Deus é aplacada no seu Filho. E nós que cremos entramos no benefício, somos agraciados
Graça quer dizer capacidade de prevalecer sobre o pecado, porque a misericórdia veio nos perdoando e a graça vem nos dando capacidade de prevalecermos contra o pecado. Então são duas faces, são dois aspectos do juízo de Deus sobre os ímpios, sobre a casa de Deus, sobre os ímpios para fim de condenação. Isso acontecerá durante o período da grande tribulação daqueles que estiverem vivos e o juízo final. Hoje já existe um juízo técnico que consiste em um homem estar debaixo da ira de Deus e vivendo segundo seus próprios prazeres pecaminosos, que é um juízo lamentável, porque o homem vive uma vida miserável sem ter paz consigo, tampouco com Deus e nem com o seu próximo. E o juízo sobre a casa de Deus é o juízo que pune para fins de correção. Aí vem a questão do sofrimento, das perseguições, das humilhações, mas Deus fala que é segundo a vontade dele e que cabe aos seus continuar obedecendo, porque se o juízo de Deus começa pela sua casa hoje, o que dirá dos ímpios pecador que continuou desobedecendo o Evangelho de Deus? 1 de Pedro 4,17. Valério Pontes, se inscreve, compartilha. Vamos juntos, Evangelhos ao mundo. Amém.